Então leiamos juntos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Amém? É importante isso, muito importante. Precisamos de fé. Deus está observando e medindo a nossa fé. E é através da fé que nós vamos ter a salvação. Amém, meus irmãos? Eu quero ler um outro texto. Também bem conhecido. Gálatas 2, verso 9. 8, gente. Gálatas 2, 8. Gálatas 2, 8. Acho que você sabe de cor também, né? Meus irmãos, Gálatas não, é Efésios 2,8 aqui, Gálatas, não sei porque estou com... Efésios 2,8. Amém? Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler juntos também? Efésios 2, 8 e 9. Acredito que a maioria dos irmãos vão falar de cor. Amém? Podemos ir? Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Sério isso, né, meus irmãos? Muito sério. Eu quero que você tenha no coração esses dois textos, enquanto nós estivermos compartilhando o texto que nós vamos ler agora. Vamos falar com Deus? Antes da leitura? Oremos. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu altar. Aqui estamos porque reconhecemos que só Tu és Deus e não há outro. Aqui estamos porque sabemos que em Ti podemos confiar. Aqui estamos porque sabemos, ó Pai, que a nossa vida está nas Tuas mãos. Por isso, ó Pai, mais uma vez nós Te pedimos que Tu fales conosco, que Tu fales aos nossos corações, que Tu nos direcione, Senhor, que Tu nos dirija, Senhor, e que este seja um tempo de qualidade para a Tua igreja, para a edificação da Tua igreja, Senhor, para a nossa edificação de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Senhor, que a Tua palavra que vamos continuar lendo a partir desse momento, Senhor, possa alcançar os nossos corações, nossos sentimentos, ó Pai, nosso discernimento, Senhor, e que possamos ter uma revelação direto do Teu altar e do Teu trono. É assim que te oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Abra agora a sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35. Marcos 4, 35. É um texto bem conhecido, um episódio vivido por Jesus e os seus discípulos, mas eu quero refletir um pouquinho, deixando bem claro para vocês que eu fiz questão de ler os outros textos, porque apesar da história, esse texto fala de fé. Amém? Vamos ler assim, olha. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Destacando, foi um pedido de Jesus, foi uma ordem de Jesus. Passemos, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa
que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu destacar um detalhe aqui. Diante de uma situação que aos nossos olhos era realmente de pânico, né? Jesus se volta para os discípulos e diz assim: por que sois tão tímidos? Homens de pequena fé, diz no relato lá de Mateus e de Lucas, né? Homens de pequena fé. Bem, quando eu trago esse texto, meus irmãos, a história é interessante, mas a primeira coisa que eu quero trazer para que você reflita comigo, que você pense comigo, que você caminhe no texto comigo, é que, em primeiro lugar, os discípulos estavam seguindo uma ordem de Jesus. Os discípulos estavam, eu diria, usando uma linguagem nossa, bem do nosso uso aqui, né, cotidiano, estavam debaixo de legalidade, né? Debaixo de legalidade. Jesus disse assim: vamos passar para outra margem. Debaixo dessa afirmação, eu acho que aconteceria com todos nós. Nós pressupomos que estando, e nós até ensinamos isso, estando debaixo da ordem do Senhor Jesus, estando em legalidade, vai dar tudo certo. É só obedecer a Jesus e vai dar tudo certo. Não é esse um princípio que a gente defende assim, com unhas e dentes, não é? E ali estavam eles, seguindo a ordem de Jesus. E o que me acontece? Tempestade, confusão, encrenca, perigo de vida, perigo de morte, né? Meu Deus, tem alguma coisa errada aí. O que está acontecendo? Mas estamos debaixo da ordem dele. Ele nos levou para essa confusão, ele nos levou para o problema. É interessante isso, né, meus irmãos? Às vezes a gente acha que por estarmos debaixo de princípios, nós não teremos problema. Isso não é verdade. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Faz parte deste mundo que vivemos. Muitas das vezes, meus irmãos, situações difíceis que vivemos também aponta para, eu diria assim, ensino, aponta às vezes para o forjar de caráter, aponta para o aprendizado, a experiência. Às vezes, meus irmãos, o momento difícil que vivemos, que enfrentamos, não necessariamente porque estamos errados, não porque estamos fora da rota, podemos estar na rota e ainda assim enfrentar tempestades. As tempestades podem acontecer na minha, na sua, na nossa vida. A questão é como enfrentar essa tempestade. A questão é como nos posicionar na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus, como nos portar diante da tempestade. Os discípulos correram para Jesus, e olha que interessante, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. O texto chega a dizer que estava com um travesseiro. Tem uma versão que era uma versão, na linguagem de hoje diz assim, que ele estava com uma almofada, ou seja, lá estava Jesus confortavelmente. Claro que a gente pode até dizer assim, mas como confortavelmente? O texto diz que o barco era jogado de um lado para o outro, e Jesus estava lá dormindo. Olha, às vezes, Deus está vendo. Deus está sabendo o que está acontecendo, mas Ele está esperando, Ele está aguardando
Ele quer saber o que nós vamos fazer. Ele estava dormindo porque ele estava tranquilo. Aquilo era problema para ele, que a gente já leu o texto, a gente já leu o texto, agora a gente até sabe que não era problema para ele. Problema nenhum. Mas olha só, deixa eu desafiar vocês. Quem aqui ousa me dizer que há um problema, que exista algum problema capaz de tirar a paz e o controle de Jesus? Não tem. A gente até às vezes fala, eu não sei aonde bem estar isso, né? Acho que deve estar na Bíblia, se não está, deveria estar. Não, minha memória já em decadência está me prejudicando muito. Mas eu estou aqui engasgado porque eu não gostaria de dizer que é ditado, porque de repente eu vou falar de alguma coisa que a Bíblia ensina por entre linhas, né? Mas nós temos que parar de ficar mostrando para Deus o tamanho do nosso problema e começar a mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Isso é da Bíblia ou isso é ditado popular, não é? É ditado de sabedoria, né? É ditado de sabedoria, obrigado. Mas não é verdade, meus irmãos. Às vezes, nós entramos, desculpa a expressão, a gente entra em parafuso, a gente entra em desespero, a gente perde o controle e acha que Jesus também vai perder o controle, que Deus vai perder o controle. Mas, meus irmãos, Deus nunca vai perder o controle, Jesus nunca vai perder o controle. E tem uma outra coisa interessante que eu preciso registrar para que a gente caminhe entendendo onde e quem somos nós, onde estamos e quem somos nós. Jesus estava no barco, Jesus estava presente, Jesus estava ali. A dificuldade que muitas das vezes enfrentamos e o desespero dos discípulos foi que eles perderam a noção de quem estava com eles. Eles perderam a noção, até certo ponto, não completamente, porque eles correm para Jesus e eu li os quatro evangelhos, 3 evangelhos que falam desse texto, entendeu? Para ver se em todos os relatos houve irreverência dos discípulos com Jesus. Porque aqui não parece um pouco irreverente, quando ele diz assim, não te importa que morramos? Parecia uma reclamação, não parecia? Não me parece uma reclamação. E eu fui olhar os outros textos, é mais ou menos assim mesmo. É mais ou menos assim mesmo. Às vezes, meus irmãos, eu sei que era desespero. Você pode dizer, pastor, a gente tem que entender que eles estavam em desespero. Mas eu quero te ensinar algo. Não precisamos de nos desesperar quando Jesus está no barco. Não precisamos nos desesperar quando sabemos que Jesus está conosco. Apóstolo Paulo diz assim, que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? O que os homens podem fazer comigo, com você? O que pode acontecer conosco? Olha, meus irmãos, com Jesus no barco, é só exercício de fé, é só confiar nele, O barco pode virar, meus irmãos, um grande peixe pode te engolir. Sabe por que eu estou falando isso, né? Você pode parar no fundo do mar. Não tem essa não. A questão é quem está no barco, quem está no teu barco. Você tem que confiar, você tem que crer. O teu barco pode balançar, mas não vai virar, não vai. Eu poderia aqui citar alguns episódios bíblicos assim tremendos, entendeu? De mover de Deus em meio a águas turbulentas. Eu poderia citar que eu acho que é um dos piores, quando Paulo está sendo preso, levado, e a situação está realmente fora de controle, e ele sabia que aquele barco não ia
não ia suportar, né? Ele reúne todo mundo e diz assim: fique tranquilo, ninguém vai morrer. Mas o barco se espedaçou. Quando Jesus está no barco, quando Jesus está na nossa vida, quando Jesus está ao nosso lado, meus irmãos, eu poderia citar: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu poderia citar aquele texto quando Jesus está também com os discípulos, e então ele manda que eles atravessem para o outro lado, né? Mas ele não vai junto com eles, ele decide ficar para orar, estar um pouco a sós, e ele fica orando, né? Sozinho. Mas aí o tempo passa, eu acredito que ele perdeu a dimensão, né, de horário, e o texto diz que ele já estava na 4ª vigília, quer dizer, já estava né, muito tarde, quase amanhecendo já, entendeu? Muito tarde. Eu acho que ele se lembrou dos discípulos, e aí ele está lá no monte, ele olha, o mar está em polvorosa, os discípulos lá já, né, desesperados, e ele foi andando sobre o mar, foi andando até eles. O texto, vocês conhecem o texto, né? Eles acharam que era um fantasma. Imagine, de madrugada, o mar, né, o vento rodando para lá e para cá, e daqui a pouco aparece uma figura humana caminhando sobre as águas. Eles disseram: é um fantasma. O texto bíblico diz que eles disseram assim: é um fantasma, e começaram a gritar. E Jesus: calma, calma meus filhos, calma meus discípulos, sou eu. Se você está em sintonia com Deus, mesmo você estando à distância, Ele vai em teu socorro. Não importa se existe um mar, uma tempestade entre você e Ele vai atravessar a tempestade. Esse texto é lindo porque Pedro diz assim: Senhor, se és Tu, manda que eu vá andando até você. E Jesus diz assim: pode ver. E o texto diz que Pedro sai andando sobre as águas em direção a Jesus, até que ele para de olhar para Jesus, começa a olhar para o vento, olhar para as ondas, e então começa a afundar, e diz: socorro! E Jesus estende a mão e o leva para dentro do barco. Eu poderia aqui contar algumas histórias e algumas situações que vão nos mostrar que, se eu creio, se eu confio, eu terei o socorro dEle. Eu terei o socorro dEle. Ou andando sobre as águas, ou dormindo, descansando ao meu lado, eu terei o socorro dEle. Você terá o socorro dEle, mas você precisa crer. Você precisa crer. Jesus acorda, olha para o vento, olha para o mar e dá ordem: sossega, cala-te. Houve bonança. Houve bonança. Os discípulos ficaram sem saber o que fazer. A expressão qual é? Possuídos de grande temor, né? Porque quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que nós temos por nosso Deus? Quem é esse que nós um dia chamamos para habitar na nossa vida? Quem é esse que um dia nós autorizamos, abrimos a porta para que ele entrasse? Para hoje viver amedrontado? Não. Para hoje viver fora de controle? Não. Para a gente se colocar do lado dele e descansar com ele, dormir com ele, porque vamos acordar com ele. Vai ventar? Vai. O mar vai rugir? Vai.
Meus irmãos, eu vejo nas palavras de Jesus o seguinte, quando ele diz, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe o que eu vejo nessas palavras? Eu vou traduzir. Cadê a ousadia? Cadê a autoridade que eu tenho dado a vocês? Meus irmãos, você já parou para pensar? Quem é você? Quem somos nós? Você já parou para pensar? Eu quero te dizer, com todas as letras, que não pode faltar nos nossos lábios, na nossa boca, palavra de autoridade. Porque nós recebemos a autoridade de Deus e precisamos exercer essa autoridade. A autoridade. Jesus disse, por que sois tão tímidos? Olha, nós não podemos ser um povo tímido, nós precisamos ser um povo ousado. Um povo ousado, meus irmãos. Não estou dizendo que você deve sair por aí, brincando com coisa séria. Começou a ventar, para vento. Não, não estou falando de você brincar. Eu estou falando de você viver e ter uma fala, ter um vocabulário, ter uma palavra de autoridade. Vamos lá, meus irmãos. Eu disse no início que essa é uma palavra, que esse texto fala de fé, porque foi o que Jesus cobrou dos discípulos. Jesus poderia ter acordado dizendo assim, desculpa, eu dormi. Não, Jesus simplesmente levanta, repreende e se volta para os discípulos e os repreende também. Mandou o mar se calar, o mar sossegar e o vento calar, sei lá qual foi a ordem, mas enfim. E se voltou para os discípulos e disse o contrário. Percebem? Se voltou para os discípulos e disse o contrário. Ele reclamou que os discípulos ficaram quietos quando deveriam falar, tímidos. Deveriam ser ousados e levantar a voz e clamar. Olha, meus irmãos, muitas das vezes nós deixamos de exercer a nossa fé. Nós perdemos a oportunidade de colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Eu quero ler alguns textos aqui. Marcos capítulo 16, eu não sei se tem aqui, você conseguiu preparar aqui? Marcos 16? Coloca ali para nós. Ide por todo mundo, eu simplifiquei o texto, tá? Para ficar mais fácil. Ide por todo mundo, é a missão. Não é missão para homens tímidos, mas para homens ousados. Em meu nome expelirão demônios. Ou seja, meus irmãos, nossa guerra, nossa batalha é espiritual. Então não há lugar para timidez. Quantas das vezes faltou no seu cotidiano você dizer assim, está repreendido em nome de Jesus? Eu não estou falando simplesmente de demônio, porque demônios ele pode estar travestido de N situações. Quantas vezes veio uma batalha na sua direção, entrou na sua casa e te faltou a ousadia de levantar a mão e repreender em nome de Jesus? Não podemos ser tímidos. Não podemos ser tímidos. Meus irmãos, quantas vezes nos faltou a ousadia de impor a mão sobre o enfermo e dizer em nome de Jesus, porque tudo aquilo ali é em nome de Jesus, é tudo em nome de Jesus. Tem um outro texto que eu quero trazer para vocês, João 14, verso 12, se você não tem esses textos grifados na sua Bíblia, você precisa grifar, Evangelho de João 14, 12, também está simplificado, você deve depois ler com mais calma, só para você lembrar do texto que eu sei que você conhece. Meus irmãos, é Jesus também dizendo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará o que, meus irmãos? As obras que eu faço, e outras, meus irmãos, eu sei que isso nos causa até temor, não é isso? Porque é ousadia,
mas o texto que nós lemos, o nosso texto básico, Jesus está repreendendo os seus discípulos por causa de timidez. E muitas das vezes, meus irmãos, a vitória não entra na nossa casa, na nossa vida, exatamente por excesso de timidez. Excesso de timidez, para não dizer covardia, mas excesso de timidez. Nos falta a ousadia de abrir a nossa boca e entender que nós somos profeta, nós somos sacerdotes, nós somos servos do Altíssimo, e nós falamos em nome dEle. Um outro texto, nós já lemos, mas primeiro vamos pular para o, acho que você vai ter que pular um pouquinho aí, Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Se tiverdes fé, olha meus irmãos, que desafio, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será. Então, creia nisso. Vou repetir, não é para a gente ficar brincando por aí, porque isso é uma linguagem figurada, que está falando da ousadia e do poder que Deus colocou nas nossas mãos. Igreja, nós fomos colocados aqui nesse território, para mudar a história, para mudar o rumo deste território. Nós fomos colocados aqui, para exercer a nossa autoridade espiritual, neste lugar, em nome de Jesus. Basta de timidez, basta de omissão, é hora de olhar para a tempestade, e em vez de correr desesperado para Jesus, é buscar Jesus, mas com autoridade. Senhor, é em teu nome que eu vou repreender, é em teu nome que eu vou enfrentar essa situação. Sim, meus irmãos, eu volto para terminar essa minha palavra, eu volto no início da minha fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele texto segue dizendo que foi pela fé que Abraão, foi pela fé que, e aí fora vai, né? E etc, etc e tal. É pela fé que os grandes homens de Deus marcaram a história. É pela fé que nós vamos mudar a nossa história. É pela fé que nós vamos cumprir a nossa missão. É pela fé que nós vamos, em nome de Jesus e no poder dEle, ver os elementos nos obedecendo, em nome de Jesus. É tempo de dizer não à timidez, não à omissão. Levante, igreja, em nome de Jesus, e se coloque como guerreiros. Nós somos a linha de frente, nós somos a frente de batalha, aqueles que partem contra as hostes do inimigo. Eu vou citar aquele texto que eu sempre digo, que ele, sem perceber as pessoas interpretam ele errado. O texto que diz assim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E às vezes, quantos pregadores, e até eu no passado, quantas vezes dizem, não, porque essa porta não vai fechar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Não, a Bíblia não está falando daquelas portas não, está falando daquela dele lá. São as portas dele que não vão nos deter. Nós somos a igreja escolhida por Jesus, nós somos os servos, os discípulos escolhidos por Jesus, para esvaziar o inferno, porque o inferno está cheio, o teu amigo está lá, ele não sabe, mas ele está lá. Nós temos que entender qual é a nossa missão, mas é com fé, com muita fé, com ousadia, que nós temos que abrir a nossa boca, profetizar e profetizar. Em nome de Jesus, igreja, vamos nos levantar para viver algo que mexa com os alicerces da nossa cidade. Nós estamos em uma cidade, em um país, eu lamento dizer isso, que está vivendo uma tremenda tempestade. E a única coisa que pode mudar
essa história e essa tempestade é a igreja, que está num barco, protegido por Yeshua. Nós somos a última esperança, nós somos a última linha de confronto, para enfrentar e vencer este mundo. Jesus está voltando. Sim, eu acho que você tem que cantar o mesmo hino de novo para a gente terminar. Aquele que a gente falou que Jesus está para sempre. Porque esse é o nosso grito, essa é a nossa fala. Jesus está voltando. Nós estamos aqui porque recebemos uma ordem dele, atravessar para outra margem. Mas estamos enfrentando uma tempestade. Então, com coragem, com fé, coloca nos teus lábios a palavra de autoridade, palavra de Deus na tua boca, em nome de Jesus. E vamos adorar com esse hino maravilhoso. Fique de pé. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Jesus está voltando, em nome de Jesus.